Vamos comentar a questão 12 da Unicamp, de 2014. Essa questão ela é uma questão discursiva que vai falar do cortiço. Qual que é a nossa ideia? Vamos pensar um pouquinho que para a gente fazer uma boa resposta para a escrita, a gente tem que entender o que a pergunta pede, né? Então é um exercício de leitura também, não tem como não levar dessa forma. E aí, a partir de elementos que a gente vai tirar dessa leitura, como é que a gente pensa uma estrutura de resposta que tem a ver com aquilo que a pergunta está pedindo, né? Então vamos lá. Essa pergunta é aquele tipo de questão que começa com um fragmento do texto direto e então não diz ainda a que veio e a gente já sabe que de alguma maneira esse trecho aqui, esses dois trechos no caso. Vamos ler então os dois fragmentos e aí a gente vai para as questões que são A e B, né, as duas partes. Quase sempre levava-lhe presentes e perguntava-lhe se precisava de roupa ou de calçado, mas um belo dia apresentou-se tão ébrio que a diretora lhe negou a entrada. Tempos depois, senhorinha entregou à mãe uma conta de 6 meses de pensão do colégio, com uma carta em que a diretora negava-se a conservar a menina. Foi à procura do marido. Jerônimo apareceu, afinal, com um ar triste, de vicioso e envergonhado que não tem ânimo de deixar o vício. Eu não vim cá por passeio, prosseguiu Piedade entre lágrimas. Vim cá para saber da conta do colégio. Paga você, que tem lá o dinheiro que te deixei, e que eu não tenho nenhum. E as duas, mãe e filha, desapareceram. Enquanto Jerônimo monologava furioso. A mulata então aproximou-se dele por detrás, segurou-lhe a cabeça entre as mãos e beijou a boca. Tô olhando mal pra caramba, né? Mas dá para entender. Jerônimo voltou-se para a amante e abraçaram-se com ímpeto, como se o breve tempo roubado pelas visitas fosse uma interrupção nos seus amores. Aí a referência, ok. Outro trecho. O cortiço não dava ideia do seu antigo caráter. E com imenso pasmo viram que a venda, a cebosa bodega onde João Romão se fez gente, ia também entrar em obras. Levantaria um sobrado mais alto que o do Miranda. E a crioula? Como havia de ser? Como poderia agora mandá-la passear assim de um momento para outro, se o demônio da crioula o acompanhava já havia tanto tempo e toda a gente na estalagem sabia disso? Mas só com lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se defronte da insofrida avidez de sua vaidade. Caber-lhe-ia mais tarde tudo que o Miranda possuía. Bom, muito bem, o primeiro trecho, né, focado no Jerônimo e a sua ex-mulher, que é a Piedade, e a Rita Baiana, e o outro trecho lá meio que um discurso indireto livre ali, na cabeça do João Romão, pensando o que ele faz com a Bertoleza, que agora se tornou inconveniente para ele, né? Primeira pergunta vai dizer o seguinte: considerando-se a pirâmide social representada na obra, em que medida as personagens Rita Baiana e Bertoleza, referida nos excertos, poderiam ser aproximadas? E aí, só para a gente saber, B, levando em conta a relação das personagens com o meio, compare o final das trajetórias do português Jerônimo e do português João Romão. Bom, acho que a primeira coisa que a gente pode pensar aqui, né? A pergunta, cada uma delas, vai levar em conta uma parte, o livro como um todo, e o que está no fragmento, de alguma forma. Porque a primeira vai dizer assim, considerando-se a pirâmide social representada na obra, ou seja, não é no fragmento em si, aqui é um espelho pequeno, né? Em que medida a Rita Baiana e a Bertoleza, referidas nos excertos, poderiam ser aproximadas? Bom, se a gente for pensar no excerto, que pirâmide social representada, a gente tem que ter lido a obra ou lido sobre ela para pensar como é que essa pirâmide, onde é que estão essas duas personagens, a Bertoleza e a Rita Baiana, nessa pirâmide, né? Uma pirâmide que ele está dizendo aqui social. De alguma maneira, nessa pirâmide a Bertoleza está na extrema ponta mais insignificante dessa pirâmide, como alguém que está ele está em ascensão, João Romão absoluta, e ela está na base, né? E hoje ela é uma figura, então, que não interessa mais. Ela é alguém que, no excerto, tá, ele está pensando, ela não cabe mais nesse lugar social em que ele está. Então, se a gente for pensar que ele, e o fragmento de alguma forma diz isso, ele
é alguém que está ascendendo socialmente, que está propondo um casamento aí com a filha do Miranda, que ele pensa, inclusive, com esse casamento que ele vai passar a ter em algum momento, que é do Miranda, né? Que é a única filha dele. A Bertoleza não cabe mais nessa situação social, né? A Rita Baiana, por sua vez, no lado do primeiro fragmento, que aparece até mais ao final, ela mostra o que? A amante, né? Quer dizer, o cara tá lá com um problema que a ex-mulher trouxe, com filho, isso é impressionante como esse fragmento parece uma coisa contemporânea, né? Quer dizer, a ex-mulher veio cobrar a pensão do ex-marido e aí, enfim, eles têm uma discussão. E quando a Rita Baiana entra, o que acontece? Eles vêm lá para se abraçar, ou seja, dane-se o resto, a gente vai viver a nossa vida aqui, é isso que ela representa de alguma forma. Então essa mulher que de alguma maneira veio para destruir essa estrutura familiar social que se tinha. Vamos pensar então um pouquinho na organização dessa resposta, porque isso aqui, o que a gente vai ter para cada letra dessa? Vai ter aí umas 8 linhas para responder, então também não dá para delirar muito. Você não tem um único jeito, né, de fazer essa resposta. É claro que você tem que pensar socialmente. Como é que a Rita Baiana aparece aqui do ponto de vista social? Ela é alguém que está ali como alguém que destruiu uma família, uma relação social ali aceita pela sociedade, organizada, e que veio para ser amante, portanto, desestruturar essa estrutura. Então, ela veio ser um complicador, ela veio fazer uma desestruturação. A Bertoleza, por sua vez, é alguém que não cabe mais, né? Quer dizer, ela cabia enquanto ele estava por baixo. Agora, na nova configuração social, ela não cabe mais. Ele quer uma vida social mais burguesa. Nessa nova conjuntura, ela também não cabe. Então, de alguma maneira, elas estão até um pouco à margem da estrutura. Uma como aquela que não cabe mais e a outra como que meio destruiu aquela estrutura familiar que o Jerônimo tinha. Acho que de alguma maneira a gente tem que aí relaciona o que está no fragmento com aquilo que foi lido na obra de alguma forma. Na B, levando em conta a relação da personagem com o meio, compara o final da trajetória do português Jerônimo e do João Romão. Aqui também é legal a gente falar do fragmento. O que a gente vê? O João Romão é a ascensão social, é a ascensão, né? Se a gente pensar no Jerônimo, é a decadência. Então, ele o Jerônimo é o português que veio de Portugal, casado, veio com uma estrutura, trabalha no começo do cortiço, aí ele vai se envolvendo com a Rita Baiana, ele começa a beber, ele se separa da mulher, ou seja, dentro da visão do livro é uma decadência, né? O João Romão, ao contrário, paupérrimo, né, fazia tudo quanto é coisa, vivia lá de forma miserável, se juntou com a Bertoleza, vai juntando dinheiro, a tal ponto que nesse fragmento ele é alguém que já está pensando em casar com a filha do Miranda e, de alguma forma, então a Bertoleza não cabe mais. Então a gente vê um com uma ascensão social burguesa e o outro com uma decadência social burguesa, os dois dentro desse mesmo parâmetro, né? Um se desfazendo acabou o casamento, agora ele bebe, fica lá envolvido com a amante. Claro que, de alguma maneira, isso é uma questão que a gente não pode desconsiderar aí. Tem um juízo de valor, né? Quer dizer, porque isso é considerado um erro aqui, uma decadência, isso é uma visão de época. É interessante que a gente veja isso. Pode ser que hoje não se considerasse isso dessa forma, né? E também se vendo o que está fazendo o João Romão como uma coisa que está em ascensão social. Claro também que o romance de alguma forma critica, né, o João Romão pelos seus métodos, mas enfim, é como assim, é o determinismo, ele está fazendo aquilo que o meio pede para ele fazer e o outro também. Como ele está sendo levado pelos instintos, ele acaba fazendo o que ele faz.